Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre o uso e abuso do álcool nas famílias. Claro, não é para além das famílias, na nossa sociedade. Inclusive agora no terceiro bloco, que nós queremos aqui indicar alguns caminhos, e eu peço então a sua atenção ainda mais especial, porque graças a Deus temos aqui algumas propostas a partir do deputado que está conosco. Mas vamos agora às ruas, não é? Uma vez mais perguntar às pessoas a respeito dessa dobradinha nem sempre saudável que é justamente a questão do volante e do álcool. Vamos ver o que as pessoas responderam a respeito disso nas ruas. Acompanhe. Atitude irresponsável, né? Porque quando a pessoa bebe, ela fica às vezes um pouco fora de si, correto? E não consegue controlar os seus atos a ponto de saber o que ela está fazendo. Acaba colocando a vida de outras pessoas em risco por causa disso. Não combina. Eu acho que está colocando tanto a vida, né, do pessoal que está andando na cidade quanto a própria vida dele. Totalmente errado, nem se discute. Eu bebo muito, mas não dirijo bêbado. É lamentável, né? Lamentável porque aí são muitas pessoas que já morreram e morrem, e a gente vê depois dos feriados o número de pessoas que morrem, e a estatística mostra que muita gente sai de viagem e bêbado, né? E acaba tirando a vida de um inocente. Irresponsabilidade, não cumprimento de lei, não respeito às leis, né? Colocando a vida dele e de outros em risco. É difícil, né? Muito difícil, complicado demais a conta. Causa problema para ele e para outras pessoas, na verdade. Então é muito difícil. Olha, no mínimo imprudente, né? Porque a pessoa, ela bebe, sabe que ela está colocando não só a vida dela em risco, mas como também de outras pessoas, né? Então eu acho que tem que haver uma certa conscientização, né? E tudo mais, para poder estar tendo bom senso, ao menos ao pegar no volante, não beber ou vice-versa, né? Pois é, tá aí, olha, pesquisas mostram justamente que de 40% a 45% são as últimas pesquisas, quer dizer, pesquisas mais atuais, 40% a 45% dos acidentes automobilísticos no Brasil, não é? Aí nós temos a questão do álcool presente. Então o negócio realmente é muito sério. Agora eu fico me perguntando, Frei Moser, como estamos aqui no terceiro bloco, será que somente por parte do governo, acho que não pode, obviamente, deixar de ser feito, mas será que somente campanhas resolvem? Será que a gente também teria que ter leis? Claro, vou perguntar já para o Eros, mas quero saber também do senhor nesse sentido, e se o senhor tem uma observação em relação às enquetes aí. Olha, em primeiro lugar, no tocante a campanhas, o que realmente achei muito positivo foi o que ocorreu com o tabagismo. A campanha que foi desencadeada há umas décadas atrás, mas mais intensamente na última década, parece que deu resultado. Muitas pessoas que normalmente fumavam deixaram de fumar. Então eu acho que campanha tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, sobretudo nessa linha de dizer, ó, se quiser beber, tudo bem, mas com moderação, à mesa e ponto final. Então não é o uso abusivo. Segundo lugar, me parece que é o processo educativo da personalidade. Aqui alguém colocou autodomínio. Você não pode perder o autodomínio, tem que conduzir a sua vida e não o carro, né, evidentemente, quando tiver bebido. E alguém colocou simplesmente não se bebe quando se toma a direção. Agora, de qualquer forma, do ponto de vista educacional e do ponto de vista religioso, eu acho que uma grande virtude, Santo Tomás iria dizer a prudência, hoje eu diria a virtude da moderação. Porque você pode exagerar em qualquer aspecto. Na sua vida afetiva, pode criar dependência afetiva. Não é? Na sua vida profissional, só trabalha, você não tem mais lazer. No lazer, ou seja, tudo pode se transformar em virtude ou vício. Agora, a grande virtude a ser trabalhada é da moderação. Saiba usar das coisas e dos produtos da natureza, né? Mas com moderação. Então você está na virtude e não no vício. Você está na graça e não no pecado. Tá certo, Frei Moser. Ô Eros, aqui vem uma questão, não é? Pais que estão nos acompanhando, perderam filhos, casamentos que foram desfeitos, nós sabemos de muitos. O
que fazer? Existe um caminho, como canta o Dunga, né? O grande abraço ao Dunga, na Canção Nova, trabalha aí fortemente com jovens, não é o PHN, por hoje não é somente a questão do pecado, mas as decorrências do pecado, entre elas os vários tipos de vício, e aí entra o alcoolismo também. Existe uma saída, existe uma solução? O que tem sido feito em relação a isso? Então, Padre Hamilton, quando se trata de políticas públicas de prevenção, ou existem vários aspectos de política pública sobre drogas e alcoolismo, temos o aspecto da prevenção, da repressão legítima, e nesse aspecto da legislação o Brasil tem avançado. É que realmente a população ainda precisa se adaptar como ao cinto de segurança, precisa ser ainda mais incentivada, não é, a ter essa responsabilidade da repressão legítima, da reinserção e da recuperação, que é o aspecto hoje aonde eu mais mergulho e percebo que esse é o caminho de esperança. Mas eu queria fazer um comentário que se muitas vezes a bebida, principalmente na adolescência, que é uma fase que as pessoas estão na transição entre buscar a sua autoafirmação e ao mesmo tempo se desligar dos seus pais, é muito delicado. Precisamos dar cada vez mais segurança aos nossos filhos no sentido de afeto, amor, confiança, né, mútua, diálogo. Isso é muito importante, saber da vida dos nossos queridos, dos entes queridos, tanto dos nossos filhos quanto dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, saber como foi a aula, saber como foi na escola, saber como foi na festa, estar quebrando barreiras e conversando mais, né, declarando-se mais também como amantes, amados dessas pessoas, não só como repressão. Nós também sabemos que a repressão, ela acaba muitas vezes sendo equivocada, Padre Hamilton. Por exemplo, 90% das pessoas que são presas hoje, elas estão ligadas direto ou indiretamente à droga. Mas no boletim de ocorrência não está lá que foi preso por causa da droga. Foi preso porque roubou um celular, roubou uma bicicleta, agrediu alguém, e aí vai para a cadeia, vai para a penitenciária. Então precisa ter um caminho intermediário, que essas pessoas sejam acolhidas para procurar, junto com sua família, a recuperação. E é por isso que nós lançamos a frente parlamentar mista, ou seja, do Senado Federal e da Câmara, da qual eu sou presidente, eu mostro aqui, no Congresso Nacional, Frente em Defesa das Comunidades de Recuperação, e no caso das APACs, que aí é um outro aspecto de recuperação, que é dos condenados. Mas essa frente quer propor um caminho da política pública nesse aspecto específico da recuperação. Ou seja, nós acreditamos que as pessoas que estão no alcoolismo ou no vício das drogas podem se recuperarem? Acreditamos. Apesar de ser uma doença considerada crônica, uma doença, principalmente o alcoolismo, com maior dificuldade da pessoa se ver livre, até mesmo porque ela volta a conviver num ambiente propício, mas existe sim o caminho da recuperação. E esse caminho, é bom frisar, ele não é um caminho individual. Quando os jovens dependentes químicos vão fazer os 12 passos da sobriedade numa comunidade de recuperação, como a nossa Fazenda Esperança, do Frei Hans, quando eles vão fazer o que eles resgatam? Resgatam a convivência familiar. Além da espiritualidade, além do resgate dos valores, do trabalho, eles começam a voltar-se para suas famílias. E muitas vezes aquele que saiu como sendo o problema da família, o alcoólatra ou o dependente químico, quando ele retorna para a família, ele retorna como uma esperança de solução. Como o Frei Mozart dizia, como uma pessoa equilibrada e que traz para sua família uma resposta para essa recuperação. Então, eu acho que nós temos que buscar realmente valorizar essas comunidades terapêuticas que acolhem pais de família, homens, mulheres, jovens, e quantas centenas de pessoas têm passado por nós, pessoas, às vezes, a maioria dos pais dizendo, pelo amor de Deus, salva o meu filho, que está no crack, que está no álcool, que está hoje no oxi, né, ou em qualquer outro tipo de droga. E há sim um caminho deputado, de recuperação. Existe hoje uma espécie de um telefone, um e-mail, alguma coisa nesse sentido, onde as pessoas possam entrar em contato via governo ou via entidades, onde eu estou vivendo agora um problema, eu tenho alguém, um alcoólatra na minha família, ou um dependente químico, para quem que eu ligo nesta hora? Então, existe em nível municipal, estadual e federal, os conselhos municipais, não é? E também existe as frentes parlamentares no Congresso Nacional como esta, e nós temos um site da frente. Sim, né? Então aqui eu poderia, enquanto ajuda, deixar esse site que é www.comunidadesapacs.com.br. Ali também as pessoas poderão saber onde existe uma clínica ou uma comunidade terapêutica perto de você, na sua cidade, no seu estado,
Hoje nós queremos realmente valorizar essas comunidades acolhedoras, muitas delas ligadas realmente a instituições religiosas, que têm como vocação, que têm como ideal de vida estender a mão para o seu semelhante. Cuidar e da isso pessoa, o governo, né? por mais que queira, tenha dinheiro, ele não consegue fazer, ou seja, assim como em tantos outros aspectos, como cuidar dos idosos, nós temos aí instituições filantrópicas vocacionadas a isso, também para recuperar as nossas famílias da dependência de drogas e do alcoolismo. Existem comunidades vocacionadas para isso. E a nossa grande luta é para que o governo, então, favoreça, invista e financie esses tratamentos, já que também muitas famílias carentes sofrem desse mal e não têm sequer dinheiro para bancar. Além disso, tem um telefone aqui, eu vou passar para o Frei Moser também, aqui a fala no nosso programa. O telefone não é de Brasília, 61. Você pode ligar então para lá, 0 operadora 61 3215 5475. Vou repetir, está aparecendo aí na sua tela. 0 operadora 61 3215 5475. Liga, se informa, porque em nível federal, estadual e municipal, você vai ter ali a luz, não é? Para poder levar alguém, para poder oferecer essa ajuda, e realmente é muito importante. Sim, Frei Moser, por favor. Não, você no início falou que nós sempre pegamos uma pessoa especialista na área. E quando se tem um deputado federal que fez uma longa trajetória, a gente logo percebe que tem alguém que está não apenas por dentro da problemática, mas está trabalhando em favor dele. E eu gostaria de ressaltar vários aspectos colocados pelo Eros. Em primeiro lugar, existe recuperação, sim. Um senhor aí diz, por exemplo, sobre o fumo. Eu também fumava, fui fumante. Um dia eu falei, não fumo mais. Foi na virada do milênio, né? Deixei para trás, não fumo. E acabou e não faz falta nenhuma. E assim outros, digamos, procedimentos em que você pode corrigir a rota. É o pressuposto número 1 do Evangelho. Convertei-vos, crede no Evangelho. Segundo aspecto importante, as pessoas precisam de ajuda. Agora, muitas dessas comunidades, Pastoral da Sobriedade, Fazenda Esperança e outras tantas, são religiosas. E tem um grupinho, você sabe muito bem, lá no Senado, na Câmara de Deputados, não é, que simplesmente deprecia as instituições religiosas, porque o Estado é laico. Ora, gente, tirem as instituições religiosas do ensino, do atendimento hospitalar, etc., e você vai ter uma sociedade desagregada. Porque grande parte disso aqui, a recuperação, ela vem pela recuperação, como dizia Jung, da dimensão religiosa da pessoa. E toda pessoa tem uma dimensão religiosa. E o Jung sustenta, nos 36 volumes que a editora Voz está lançando agora, 36, a obra completíssima, né? E só nós temos. Muito bem, ele sustenta isso, que nenhum paciente dele se recuperou sem ter redescoberto a sua dimensão religiosa. Ora, isso aí eu diria, é um apelo para as autoridades. Invistam em quem realmente faz, e faz trazendo à tona os aspectos mais decisivos, que são os da espiritualidade, da comunhão com Deus, do amor ao próximo, da dedicação. Ora, gente, não é só técnica. Agora, técnica, claro, nós precisamos. Mas, eu diria, essa dedicação. E, sobretudo, outro ponto que foi tocado, não é? O diálogo. Não é? E essas instituições têm pessoas qualificadas para ouvir. Você tem que ouvir. O bêbado é chato, eu não tenho paciência, né? Eu não tenho paciência. Mas a gente tem que ouvir. E isso ajuda a pessoa a se reencontrar. Eu termino. O grande desafio em toda essa problemática dos vícios, entre os quais o alcoolismo, é a redescoberta da dimensão religiosa, vocação de filho de Deus, irmão uns dos outros, irmãos, e redescobrir um sentido para o seu viver. Tá certo, Frei Moser. Quero agradecer muito aqui a presença do Eros com a gente no Em Pauta desta noite. Ainda uma última questão e o nosso muito obrigado pela presença, Eros. Com certeza o programa está ajudando muita gente nesse momento. E aqui tem uma última questão que eu gostaria que você partilhasse conosco, porque talvez algumas pessoas em casa estejam dizendo assim, pois bem, Padre Hamilton, Frei Moser, Eros, o problema não sou eu, é fulano. E a pessoa não admite que é alcoólatra, porque tem gente que pede ajuda, aí é fácil, mais fácil. Mas tem gente que não pede ajuda. É nessa hora que a família precisa se
equipar, né? Correr atrás, ou seja, ir até esses lugares, se informar, adquirir uma linguagem, uma técnica, porque se o dependente ele não busca essa ajuda porque não admite, a família precisa fazer esse papel, senão vai ficar desesperada, não é isso? É claro. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós precisamos encontrar um caminho, até assim, no bom sentido, de vulnerabilidade da pessoa no momento certo dela pedir socorro. Porque a pessoa ela tem um ponto que ela reconhece que ela precisa de ajuda. E nós precisamos descobrir isso, tanto com os jovens dependentes químicos, quanto com aqueles que estão abusando do álcool. Nós precisamos saber a hora certa de abordá-los para que eles tenham essa luz e essa consciência de dizer, sozinho eu não consigo. E a família como um todo também, a família muitas vezes ela está na causa daquele alcoolismo. Então a família precisa refletir, a família precisa se recuperar juntamente com o dependente, a família precisa participar dos encontros de autoajuda, a família precisa também se sentir corresponsável. Não só descobrir o caminho certo de abordar aquele ente querido para dizer, você precisa de ajuda, vamos agora, e ele então poder dar o seu sim, como também a família perceber aonde ela está, até favorecendo aquele fundo do poço ainda maior, com seus atos, suas atitudes, suas críticas, suas brigas, enfim, um ambiente desfavorável que muitas vezes leva a pessoa a piorar na condição que se encontra. O uso não é saudável, é sadio. Alguns dizem que, por exemplo, o vinho hoje já não é nem mais considerado bebida, já entrou na esfera de alimento, mas o abuso a gente sabe, não é? E temos sabido cada vez mais com tristeza das consequências terríveis, mas a questão que fica é essa, né, Frei Moser? Tem jeito. Tem jeito, não há dúvida nenhuma. Agora, eu pessoalmente, na minha vida pastoral, nas comunidades, já consegui ver com alegria a recuperação de um bom número de pessoas. Como? A comunidade confia uma tarefa a alguém que está realmente caindo nas valetas, como se diz. Eu tive um caso, não vou dizer o nome porque ele está assistindo, mas eu tive um caso típico, vivia nas valetas. A gente confiou a ele a responsabilidade para abrir e fechar a comunidade de fé. Essa pessoa se recuperou totalmente e com uma dedicação incrível. A esposa doente há 20 anos se dedica de corpo e alma. Então há esperança, sim, não há dúvida nenhuma. E isso é uma das, eu diria assim, convicções mais profundas do cristianismo. Tudo tem cura, não é? Menos, eu diria assim, quando a pessoa se desespera. Mas senão você consegue recuperar e Jesus é justamente aquele que vem curar, ou seja, abrir novas perspectivas de vida. Tá certo. E com essas palavras, nós estamos terminando o nosso programa, agradecendo o seu carinho, a sua atenção para esse tema tão importante, dentre tantos outros que debatemos aqui nessa mesa. Então, nosso muito obrigado. Querendo mandar um e-mail para a gente, colocando algumas questões, nosso endereço você já sabe, empauta@cançãonova.com ou acessando o nosso blog aqui, blog.cançãonova.com/BH. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.